Bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a falar sobre a vida de Jesus Cristo. Então, já mencionei muitas vezes, estamos a falar sobre o ministério público de Jesus. O batismo, a tentação, o início dele, ele escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos que ele chamou apóstolos, incluindo um diabo. Hein? Então, entramos esta parte que tem título Enviar e Continuar como 12. Ele enviou, depois de formar um pouco, ele enviou estes 12 para continuar um pouco. Eles pregaram e voltaram com Cristo, continuando. E também Cristo queria preparar estes 12, também outros, para continuar depois da saída dele. Mas Judas Iscariotes, traidor, não. Ele triou Cristo e desculpe. Peço desculpa. Suicídio, pode ser? Suicidou-se, hein? Suicidou-se. Ok. Mas estamos no meio da página 34. A linha B, as mensagens em Galileia, já falamos sobre a mensagem do reino, também os mistérios do reino dos céus durante este tempo da igreja, também a tribulação, desde a morte de Cristo na cruz até a vinda dele, desde a rejeição dele até a aceitação dele, ok? Falamos sobre as tradições dos anciãos, também levando a sua cruz. É necessário levar a nossa cruz para Cristo seguir. Então, número 5, abaixo da linha B, humildade e perdão. Vamos ler a linha A, Israel como figura de uma ovelha perdida. Israel como figura de uma ovelha perdida. Mateus capítulo 18. Mateus 18, vamos ler em versículo 11 a 14. Mas é como Israel em figura, mas também pode aplicar a pessoas sem Cristo. Mas Israel estava com Deus e eles deixaram Deus para seguir o seu próprio caminho. Uma pessoa sem Cristo ainda não estava com Deus. Está a ver? Ok, Mateus capítulo 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se alguém, homem, tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando os 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Ok, ele tem mais alegria por achar este 14. Assim também não é vontade de vosso Pai que estes nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ok. Então, ele quer salvar pessoas, ele quer salvar também este país de Israel. Ok, vamos continuar a resolver os problemas da congregação local. Este tem referência à igreja. Vamos ler Mateus 18, versículo 15 a 20. A Bíblia diz: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Isso é a maneira para resolver problemas. Quando tem problema entre você e outro, deve falar
rosto a rosto, diretamente, aquele outro, só, primeiramente, para explicar este assunto. Ok, mas fica calma, porque nós todos temos erros, ok? E quando uma pessoa está a errar, mas é possível uma pessoa ficar muito... ele não quer dar perdão, ou por ser uma coisa menor, ele vai ficar muito frustrado por causa de muitas coisas pequeninas. Mas nós devemos aprender a viver juntos, sem problemas. Hein? Não é necessário me falar com todos os detalhes todas as ações de uma outra pessoa que eu penso que são errados. Devo considerar que todos nós somos pecadores. Mas quando uma pessoa faz uma coisa mal contra mim, então estou a entender, ele está a entender, devemos falar juntos sobre este assunto. Eu devo iniciar isto, ok? Mas com amor, não com amargura. Hein? Desculpa. Não com amargor ou severidade. Hein? Devo ter o coração pronto para perdoar. Porque eu sou perdoado também. Ok? É isto. Mas vamos continuar. Versículo 17. E se não, a deve falar primeiramente. Se ele não vai ouvir, 16, pode trazer outros. Ok? Mas cuidado com isto. Porque é melhor aceitar problemas. Desculpa. Mas é melhor te não ter atitude de sempre querer mudar o comportamento do outro. Deve dar atenção ao seu comportamento. Mas quando tem problema real, problema que é necessário falar, deve ir àquela outra pessoa falar diretamente. Se ele não quer ouvir, então deve ganhar mais uma ou duas pessoas, ok? Versículo 16. Então, vamos continuar com o versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. Ok? Isso é a terceira vez para tentar resolver este assunto. Mas primeira vez sozinho, segunda vez com um ou dois outros, duas outras pessoas, então a terceira vez é para a igreja. Mas se ele não quer ouvir, ele pode ser separado da igreja, ok? 17. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considerar-o como um gentio e publicano. Gentio, uma pessoa fora da igreja. Mas deste momento, porque na igreja não tem gentio e judeu, hein? Mas ele está a falar como judeus e ele está a dizer que ele é como um gentio ou publicano. Uma pessoa mau, que não deve ser parte do vosso grupo. Mas como cristãos, esta pessoa pode ser salva, mas deve separar-se de ti. Então, continuar até o momento de arrependimento dele. Se ele quer aprender, ele pode confessar em frente à igreja novamente. Estou pronto para servir Deus, vou mudar o meu comportamento, pode receber. Mas depende da liderança da igreja, pode passar um pouco de tempo para provar esta pessoa. Realmente ele vai ser fiel ou não.
Realmente, nosso coração deve ser pronto para servir Deus. Existem muitos enganadores que querem brincar com Deus também a igreja. Deve deixar este homem, brincadeira, ok? Mas pode ser que ele é uma pessoa salva, que vai ao céu depois de morto, mas se ele está a brincar, ele vai com vergonha. Mas ele deve ser como publicano, como gente, como uma pessoa fora da igreja, está a ver? Hein? Ok, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Deus quer nos ter esta autoridade para viver bem dentro da igreja. Também vos digo que se dois de vós concordaram na terra acerca de qualquer coisa que pediram, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ok, então ele está dentro de uma pessoa para sempre, dentro da igreja. Isso aconteceu depois da crucificação dele. Antes da crucificação dele, o Espírito Santo pode entrar em uma pessoa, mas também deixar uma pessoa. Mas a Bíblia diz, depois da morte dele, o Espírito Santo podia ficar dentro de uma pessoa para sempre. O Espírito Santo está dentro de mim, ele não vai sair de mim. Porque ele está lá para sempre, segundo a Bíblia. Ele não podia habitar em mim para sempre antes da crucificação, porque ainda o problema do pecado na minha vida não foi resolvido. Mas agora é resolvido. Então ele pode ficar aqui comigo. É muito bom. Ele está comigo para sempre. Ok. Então, vamos continuar. Perdoa. Desculpe, perdão. A linha C, o princípio de perdão. Vamos ler, continuar, livro de Mateus, capítulo 8, versículo 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, deve continuar com a atitude de perdoar, ok? É bom perdoar. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Ok. E a mais grande valor. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então o rei disse que deve vender aquela pessoa para pagar um pouco. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele disse que tenha paciência comigo, por favor, vou pagar tudo. 27. Então, o senhor daquele servo, eu disse, mas, sim, ok, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ele disse que não é necessário pagar nada. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, valor pouco. Outro era 1.000 talentos, grande valor, valor grande, mas aqui 100 dinheiros, valor pequeno.
e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. 29. Então, se o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Eles queriam contar esta história ao senhor. 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, com a nossa salvação, nós recebemos perdão muito grande de todos os nossos pecados. A nossa alma foi perdoada para viver. A nossa alma, já falamos sobre isso, tem mais valor de todas as riquezas deste mundo. Então, a salvação da tua alma tem muito valor. Vai negar dar perdão ao teu companheiro, o teu irmão, por causa de pequeno valor? Ofensa de pequeno valor? Não. Não pode ser como isto. Você já foi perdoado, deve ser pronto para perdoar outros. Deve ter esta atitude. Não é atitude de soberba. Vou considerar perdoar-te. É isto. Eu sei este comportamento. Eu já vi este comportamento. Sim, Deus sabe isto também. Ok, deve negar isto e ser pronto para perdoar. Ok. Não vou falar muito mais. É a verdade. Se Deus está a falar com o teu coração, deve ouvir esta palavra. Hein? Ok. Então, vou continuar na linha 6, a dissertação da pau da vida. João 6, versículo 22 a 51. Vamos deixar esta passagem. Já limos muito desta passagem sobre esta alimentação de 5.000 pessoas. Então, geralmente vou dizer isso só. No Velho Testamento, uma vez, Israel passou 40 anos no deserto. Todos os dias, Deus alimentou aquele povo do céu com este pau que formou... desculpa. Este pau que formou do orvalho de manhã, ok? Todos os dias, mas um dia sábado eles não tiraram aquela maná, aquela comida, aquela pau. Mas todos os outros, e um dia de sábado eles não tiraram, mas na sexta-feira eles receberam 2 dias de comida. Milagrosamente, Deus alimentou aquele povo de Israel no deserto desta comida. Mas também Cristo diz que eu sou a maná do céu. Ele é o nosso comida. Ele alimenta-nos. Ok? Devemos comer este pão. Então, outra vez, Cristo, por causa da associação dele com esta palavra de Deus, é chamada a palavra de Deus. Devemos comer Cristo.
todos os dias, desta maneira. Hein? Ele é nosso pão do céu, a nossa maná. Ok, vou continuar abaixo da página 34 com observações. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer. Veja, mas pode ser Mateus 16. Vamos ler este versículo 16, versículo 21. Simplesmente vou ler este versículo. Mateus, capítulo 16, versículo 21, a Bíblia diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele sabia isto antes de morrer. Ele sabia a razão que ele veio ao mundo. Ele sabia que a morte dele aconteceria e ele queria morrer. Ele podia chamar pelo menos mais do que 12 mil anjos para lhe salvar da cruz. Vamos ler Mateus 26, 53. Mateus 26 e versículo 53, a Bíblia diz, Jesus está a falar com Pedro: pensais tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais que 12 legiões dos anjos? Legião é 1000, pelo menos 1000 soldados. Mas Deus podia enviar 12 mil anjos. Muitos. Muito poder, muita força para libertar Cristo na cruz. Mas Cristo não pediu isto. Ele pediu a vontade do Pai. Meu Pai, eu quero a tua vontade até a morte. Cristo diz. É bonito este amor de Cristo para nós. Mas ele negou isto fazer. Simplesmente durante o tempo em que ele começou a enviar os apóstolos, ele começou também a informar-lhes sobre a morte vinda dele. Ele estava a dar esta informação a eles antes da morte dele. A linha 2. Nós temos também uma cruz, cada de nós. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 12. A Bíblia diz: E também todos os que piamente queiram viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos sofrer por servir Cristo. Está a servir Cristo sem problema, sem sofrimento? Pode ser, está a servir Cristo de uma maneira fraca. Deve considerar o que Deus quer na tua vida. Ele quer te pregar a palavra, a pregar a verdade, contar a verdade, viver com amor aos todos. Esta vida é simples dizer, é mais difícil viver. Já lemos este versículo. Nós não devemos procurar a sofrer para cumprir este versículo. Por viver fielmente, uma pessoa vai sofrer agora. Não devemos procurar sofrer. Não deve procurar roubar para sofrer, não. Por viver fielmente vai sofrer. Sofrimento há de vir. Não é necessário procurar sofrer. Há de vir. Jesus quer preparar pessoas para viver fielmente na ausência física dele. Então ele queria preparar pessoas antes da morte dele. Vamos continuar. Acima da página 35, a linha 3. Na era de Jesus Cristo houve muita religião. A maioridade das pessoas serviu Deus de uma forma exterior, mas sem conhecer Deus interiormente e sem agradar Deus. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destas afasta-te. Muitas pessoas podem parecer muito bom no exterior. Mas o que este homem está a falar? O que é a doutrina dele?
o que ele está a honrar? Ele está a falar segundo a palavra? Ou ele está a dar a opinião dele? Ele tem referência, capítulo e versículo, livro da Bíblia, para verificar o que ele está, para confirmar o que ele está a dizer. É isto, ok? Eles estimaram as suas traduções pelo menos no nível igual ou mais da palavra de Deus, as tradições dos homens, ou por ser a maneira da nossa igreja, a tradição da igreja. Mas outros grupos têm autoridades além da Bíblia. Isso é errado. Só a Bíblia deve ser a nossa autoridade. No meio de linha 3. Hoje, no nosso dia, temos também muita religião. Estás a ensinar e pregar a palavra de Deus durante o teu culto, segundo a verdade da Bíblia? Para isto fazer, é necessário procurar aprender e saber a palavra de Deus. Deus não vai aceitar a tua opinião e não vai aceitar menos do que o teu melhor. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2. Um bom versículo para memorizar. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia. Ele sabe a diferença entre judeu, gentio e a igreja. Ele sabe a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele sabe que os judeus guardaram a lei no tempo passado, mas também vai guardar no futuro. Mas agora estamos no período da igreja, o corpo de Cristo. É necessário entender que não é necessário comer daquela árvore da vida para ter a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna. Estas coisas, manejar bem a palavra, é necessário. É necessário. Ok. A linha 4, acima da página 35. A expectação dos judeus era o reino de Messias do trono em Jerusalém. Já falamos sobre isto. Com a rejeição de Jesus Cristo, este reino profetizado entraria uma forma desconhecida para um período do tempo. É a mesma era de hoje, no nosso dia, a era da igreja. Sim, a era da igreja foi desconhecida dos judeus na era de Jesus Cristo. É assim a mesma ideia da nossa era. A era do reino é muito desconhecida pelos cristãos hoje no nosso dia. Então, mas eles não sabiam sobre este período da igreja, mas também a igreja, durante o nosso período, a igreja não sabe mais sobre este período do reino. Eles estão a fazer o mesmo erro dos judeus no dia de Cristo, mas oposto, mas quase o mesmo tipo de erro. A era do reino é muito desconhecida pelos cristãos hoje no nosso dia, é desconhecida, mas com certeza vai acontecer. As parábolas de Mateus capítulo 13 e outras falam sobre vários aspectos do reino dos céus, o reino físico de Messias Jesus Cristo, durante o período da rejeição dele, mas também há outras parábolas sobre o reino de Deus também. Sim, Jesus Cristo é Deus e agora reina sobre tudo, mas do respeito do reino físico dele sobre Israel e o mundo, ele agora é um rei em exílio. Ok, já falamos sobre isto. Número 5. Já falamos muito sobre doutrina nas nossas lições porque é necessário. Mas é importante igualmente reconhecer os ensinamentos práticos de Jesus sobre a nossa maneira de viver, a qualidade das nossas vidas. Pode ser maior do entendimento de doutrina, ok? Eu disse igual aqui, mas pode ser mais importante. Mas doutrina é importante também. Não devemos negar um e procurar outro, devemos procurar todos. Ok. Tiago, veja Tiago, capítulo 6,
versículo 6. Vamos ler Tiago capítulo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz: Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que grupo pertence a ti? Os soberbos ou os humildes? Uma boa pergunta, hein? Vamos ler também quase a mesma coisa. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 5. E versículo 5, a Bíblia diz: Semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e reviste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos ser humildes. Está a ver, hein? É simples, hein? Ok. Então, está a tentar servir Cristo com atitude de soberba ou humilde? Jesus Cristo é tudo. Vamos dobrar as nossas joelhos perante Ele, e nenhuma pessoa vai dobrar o joelho perante nós. O diabo é quem quer ser louvado. O diabo quer ser louvado. Mas vamos deixar isto. Vamos resistir o diabo. Ele vai fugir de nós, segundo a Bíblia. Ok. Então, no fim, eu tenho esta outra parte deste... Estamos no meio deste parte, enviar e continuar com os 12 apóstolos, ok? Então, a linha de os amigos de Jesus. Os amigos de Jesus. Número 1, Judas Iscariotes. Pastor Marcos? Judas Iscariotes era amigo de Cristo, pensava que ele era inimigo, mas ele era inimigo. Mas Cristo falou com Judas como amigo. Vamos ler. Mateus 26. Mateus 26 e versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, isso é durante a criação. Jesus, no jardim. Jesus, porém, lhe disse, amigo. Ele está a falar com Judas Iscariotes, inimigo dele. Ele disse, amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Ele chamou Judas Iscariotes amigo. Ok, o inimigo dele. Mas, quando nós temos inimigos, devemos estimar este outro como nossos amigos. É difícil? É possível. Ok? É verdade. Ok, vamos continuar. Judas Iscariotes, amigo de Cristo. Esta ideia é contrária aos nossos pensamentos, mas é muito necessário nos entender a mente de Deus. Somos mandados para amar os nossos inimigos. Vamos ler Mateus. Estas coisas são coisas práticas, não doutrinárias. Mas doutrina é importante também. Mas Mateus capítulo 5 e versículo 44, a Bíblia diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ok? Ele está a mostrar-nos exemplo para servir a Deus por amar outros. Inimigos. Veja também Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos 12. E versículo 14, a Bíblia diz: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Mas não deve tentar ajudar para dizer: vai ser julgado, pode ter, não. 21.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal como o bem. Como esta pessoa, inimigo, vai aprender a maneira bem para viver? Hein? A maneira boa para viver? Só por ver o teu exemplo. Isto. Deve mostrar, deve usar cuidado para guardar a reputação de Deus perante outros fora da igreja. Coisas práticas. Doutrina é muito importante, mas estas coisas práticas são importantes também. Muito importantes. Ok. Sim, Judas Iscariotes era inimigo de Jesus, mas Jesus mostrou o amor de Deus a Judas. A linha 2. João Batista. Vamos ler João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 29. Ok. A Bíblia diz. João Batista está a falar. Aquele Cristo que tem a esposa, a igreja, é o esposo, Cristo. Mas o amigo do esposo, João Batista, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ok. Mas João Batista queria glorificar Cristo. Ok? Vou ler. Devemos entender esta expressão como uma expressão doutrina, que ensina doutrina. Há vários grupos na família de Deus, incluindo Deus Pai e o Filho de Deus. Jesus Cristo é o esposo que tem esposa, que é a igreja, segundo Efésios capítulo 5. Vamos ler. Hein? Efésios capítulo 5, primeiramente. Hein? Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. A Bíblia diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele quer purificar a igreja com esta palavra. E nós mudamos o nosso comportamento para combinar a nossa vontade com a vontade de Deus Pai. É isto. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Paulo está a escrever à igreja de Corinto. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ok. Paulo não queria apresentar a igreja suja a Cristo. Ele queria apresentar a igreja pura. Então, ele estava a mandar estes crentes da igreja de Corinto para deixar o pecado, para expulsar aquele homem que queria pecar. Mas este homem arrependeu. Então, Paulo mandou aquela igreja para perdoar aquele homem. Simplesmente ele está a dizer que esta igreja deve ser igreja pura, que não peca. Vamos fazer isso por não pecar individualmente. Por cada individual viver bem, viver sem pecado, viver honesto perante Deus, sinceramente. Desta maneira, Deus pode abençoar a igreja. Apresentar esta igreja a Cristo como igreja pura. Ok. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19 e versículo 7. A Bíblia diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Isso acontece depois de a igreja ser arrebatada. A igreja vai passar um tempo de julgamento, o tribunal de Cristo, e no fim daquele julgamento, todos os pecados
vão ser tirados, esquecidos, e a igreja, aquela esposa vai ser apresentada a Cristo, uma esposa pura. Cristo vai olhar, muito bonita, estou pronto para receber a minha esposa. Ele vai dizer isto. Sim, vai acontecer. Ok, vai ser muito bonita naquele dia. Mas seria melhor para viver fielmente agora, para preparar. João Batista, santo do Velho Testamento, está a dizer que ele morreu antes da morte de Cristo. Ele não morreu depois da morte de Cristo. Morrendo depois da morte de Cristo, ele seria par do corpo de Cristo, a igreja. Mas ele não morreu depois da morte de Cristo. Ele morreu antes da morte de Cristo. Ele não é uma parte da igreja. Chamou-se amigo do esposo, porque não é uma parte da igreja que é o corpo de Cristo. Então, mas temos outros versículos aqui, não vou ler estes, mas simplesmente precisa de entender isto. João Batista não foi uma parte da igreja, porque a igreja começou depois da morte de Jesus Cristo. João Batista morreu antes da morte de Cristo. Alguns grupos querem dizer que João Batista era o primeiro batista, grupo da igreja de Jesus, mas este ensinamento é errado. Está a ver? Hein? Ele não é uma parte da igreja. Ok. Número 3, acima da página 36. Amigos gerais de Cristo, os que obedeçam Cristo. Vamos ler João capítulo 15. João 15 e versículo 9, a Bíblia diz: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Jesus está a falar com os discípulos dele, os apóstolos, antes da morte dele. Imediatamente antes da morte dele. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Okay? Ele deu a vida para nós. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ok? É necessário guardar os mandamentos de Cristo, mas este mandamento de Cristo realmente é amar outros. Amar outros. Amar a Deus, amar a outros. Isso é a maneira para cumprir todos os mandamentos de Deus. É isto. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perderdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ok, isso é o que ele está a dizer. Antes da morte dele, ele disse que vocês são os meus amigos por obedecer os meus mandamentos. Mas a maneira para fazer isto é mostrar amor. 1 João capítulo 3. Hein? 1 João capítulo 3. É simples. Uma pessoa vai dizer é difícil. Não é difícil mostrar amor. 1 João capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. É isto. É simples. Para ser amigo de Cristo é necessário amar Deus e amar outros. É simples. Ok.
Então, vamos examinar 3 pessoas, amigos e amigas de Cristo durante a vida dele na terra. João capítulo 12. João capítulo 12. 3 pessoas muito especiais. Muito especiais. João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que parecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando aratal de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Ok, então, estes dias antes de Páscoa, Jesus comeu com estas 3 pessoas da mesma família, Maria, Marta e Lázaro. Ok, vamos considerar Lázaro primeiramente. Lázaro de Betânia, chamado amigo de Cristo. Vamos ler João 11, versículo 11. A Bíblia, Jesus está a falar sobre Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ok, então, ele é chamado amigo de Cristo. Ele é uma figura de Cristo, cristão salvo, que anda com testemunho da sua salvação. Ele foi ressuscitado. Vamos ler João capítulo 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crees tu isto? Então ele está a falar com Marta, neste momento, sobre Lázaro, que morreu por causa da doença dele. Mas Jesus veio para ressuscitar. Então ele diz que a pessoa que está a crer em mim tem a vida. Realmente está a dizer isso porque Lázaro é uma figura da igreja. Vamos ler 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. É como o pecador deixando as cadeias do pecado, da catividade dele do pecado. Lázaro é um símbolo disto, ok? Ele jantou com Cristo em João capítulo 12, versículo 2, já limos isto. E foi perseguido pela associação com Cristo. Vamos ler João capítulo 12, novamente. Ainda não limos isto, mas João capítulo 12, versículo 9. E isso é esta ceia com Maria, Marta e Lázaro. João capítulo 12, 9, versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e creiam em Jesus. Então, eles queriam matar Lázaro também. Ok, isso é Lázaro, uma figura do cristão. Também a linha B. Marta, irmã de Lázaro, que representa o nosso serviço por Cristo. Vamos ler Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 e versículo 38 a 41. Mas vamos ler 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria,
a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E ela queria ajuda da irmã dele. Ela estava a descansar, mas não descansar, ela queria aprender a palavra. A coisa melhor. Vamos ler. 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Então é bom servir Deus, mas é melhor aprender esta palavra. Deve procurar ambos. Marta, irmã de Lázaro, que representa o nosso serviço por Cristo, já lemos João 12, versículo 2, é bom servir Cristo com os seus talentos. A linha C, Maria, irmã de Lázaro, e Marta, que representa a nossa adoração. Sempre achamos Maria aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Já lemos Lucas capítulo 10. Para louvor. João capítulo 11, versículo 32. João capítulo 11 e 32, a Bíblia diz: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ela louvou Cristo por dizer isto, mas também em sacrifício. Já lemos em João capítulo 12 que ela ungiu os pés de Cristo com aquele unguento, também a cabeça dele. Ok, é bom servir Cristo como Marta, mas é melhor adorar do que servir Cristo. Mas ambos são necessários para mostrar obediência a Cristo. Vai ser amigo de Cristo por obedecer Cristo. A primeira parte é simples: receber Cristo. Isto é salvação. Depois disto, pode servir Cristo. É bom aprender doutrina. É necessário também, mas é melhor amar outros também. Deve ter ambos, mas coisas práticas vai melhorar o teu coração para servir Cristo. É necessário mostrar. Ele mostrou o amor de Deus a nós por morrer na cruz. Devemos amar Cristo também. Ok. Muito obrigado. Até a próxima vez. Obrigado.